melhorar, né? Normalmente, quando as coisas melhoram, elas pioram um pouco antes. Eu acho que nós estamos exatamente nessa fase. Eu só queria mostrar, Lacombe, você mencionou, né, que os influencers usaram a fala Hum. do Donald Trump. Eu queria colocar na tela, Franco, por favor. Isso não é influencer, não. Isso é a Globo News. A Globo News que colocou no Instagram da Globo News: Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que o presidente é um negociador muito duro, mas honesto, deixando a impressão de que ele estava falando do Lula. Esse print na tela, pessoal, é meu, tá? Essa foto eu fiz, ninguém me mandou, ninguém editou, não é inteligência artificial. E o que aconteceu? Como eu cheguei nessa foto? Quando eu vi o Donald Trump dando a entrevista, eu vi a entrevista dele ao vivo, porque eu estava assistindo a Fox News. Ele falando do Bolsonaro ali na saída da Casa Branca para a viagem dele até o Texas, por causa das enchentes, enfim, da tragédia no Texas. Eu vi aquilo ali, peguei o vídeo e imediatamente comecei a colocar legenda e postei no meu Instagram, numa assim, quase breaking news, poucos minutos depois que eu vi o vídeo ao vivo. E quando eu fui olhar os comentários, muita gente falando: Ana, você viu o que a Globo News está falando? Você viu o que a Globo News está falando? Eu fui então na página da Globo News, checar o que a Globo News estava falando e dei de cara com essa manchete da Globo News. Portanto, ninguém me mandou, ninguém editou. Isso aí é do meu celular, isso. E é inacreditável. É claro que agora eles já corrigiram essa mentira, mas espalhou. Isso se espalhou de uma maneira imensa e todo mundo falando. O Trump já voltou atrás, o Trump sentiu, o Lula é honesto, enfim. Aí fica a questão, né? Eles fizeram de propósito para corrigir depois, ou realmente houve um erro, eles não assistiram o vídeo. A gente sabe muito bem hoje que poucas pessoas nas redações falam inglês, que entendem, enfim, mas fizeram. Agora, eu acho que houve má fé, sim, porque o Donald Trump, ele não fala, o presidente brasileiro, o Bolsonaro, não é um sujeito oculto na frase. Ele não fala assim, ele fala o Bolsonaro. Eu conheço, o sujeito da frase tem nome, o Bolsonaro, portanto, enfim, é muito, muito estranho, muito estranho. Agora, saímos de mesinha do bar para resolver guerra da Ucrânia e Rússia e vamos para o pé de jabuticaba, né? É uma vergonha isso. Eu só queria começar esse meu comentário com esse print, porque foi um print pessoal, Lacombe. Eu já vou jogar a minha pergunta para o Ruschel. Nós Ana, falávamos nos bastidores aqui. Aham. Ana, eu juro a você, confesso que eu não sigo a Globo News em redes sociais, né? Mas eu vi vários influenciadores. Eu não sabia que a Globo News tinha embarcado nessa também. E aí eu digo a você que é mau caratismo. Isso não pode ser chamado de erro, me desculpa. E quando eu postei no X, algumas pessoas falaram: Ana, você caiu em fake news. Eu falei: o print é meu. Eu tirei do meu celular. Eu tenho o print todo com a hora do meu celular, com tudo ali. O print é meu, então não tem essa de, né? E nós somos hoje, nós somos calejados. A gente sabe que a inteligência artificial hoje, a manipulação, as edições. Imagina, já fizeram edição com a minha voz, abriram um Telegram com a minha voz e eu, Ruxo, vendendo Bitcoin, vendendo terreno milionário no céu e era a minha voz, assim, impressionante como era idêntica. É a minha irmã que chamou a atenção, Ana, tem um grupo no Telegram, Ana Paula Henkel, vendendo um esquema de moeda digital e tudo, enfim, envolvia a polícia e tal. Então a gente sabe que existe isso. Mas esse print, pessoal, esse é meu, não tem fake news. E aí queria já aproveitar o Ruschel aqui, Lacombe.
e perguntar para ele. Eu sei que a gente vai e volta nesse assunto, né, no assunto da semana, mas se diante de tantas, daqui a pouco a gente vai mostrar também, né, o compilado dos ataques do Lula aos Estados Unidos, ao Donald Trump, mas eu queria perguntar para o Ruschel, tudo bem, esse tarifaço, essas tarifas têm um peso político também, do Alexandre de Moraes, do STF, tem tudo isso, mas tem também o que os BRICS vêm fazendo em relação ao Brasil. Em algum momento, Ruschel, o mercado acendeu o alerta, tipo, peraí, já é a 10ª vez que ele pega o BRICS, que ele ameaça os Estados Unidos, isso aqui vai dar ruim lá na frente. Olha, me parece que até o momento o mercado não entendeu a gravidade da situação, né? Porque eu conversei com algumas pessoas logo depois dessa decisão, pessoas de mercado, e a expectativa é que haja alguma negociação, né, que o Trump, enfim, de alguma forma volte atrás, até porque a China, ele chegou a colocar uma tarifa maior do que 120%, e agora está negociando, né, e tem uma expectativa de um acordo que vai ficar bem abaixo desses patamares. Mas eu acho que o problema o furo aí é muito mais embaixo, né? Porque a gente viu exatamente o tipo de postura do Lula. Me parece que, de uma certa forma, ele buscava esse tipo de ação do Trump. Ele e o PT acreditam que isso é positivo para a esquerda, positivo para o partido, né, de alguma forma. Eu acho que é bem perigoso eles acreditarem nisso piamente. Mas a gente tem que entender que isso não é só uma tarifa, isso tem uma cara de sanção. Porque, diferentemente de outros países, outras cartas que foram enviadas, essa carta especificamente fala de uma situação política, né? Tanto na carta em si, porque ele fala, número 1, perseguição a Jair Bolsonaro, que a gente pode também extrapolar para a própria direita brasileira. Número 2, o tratamento injusto a empresas americanas, cidadãos americanos ou pessoas que estão nos Estados Unidos. Aquela questão de decisões judiciais que ferem os direitos dessas empresas. Não podemos esquecer, né, que saiu mais uma decisão recentemente do Alan dos Santos, por exemplo, numa entrevista que ele deu nos Estados Unidos, de uma rede americana, né? Então, para minha revista também, para o meu canal. Exatamente, né? Número 3, ele não colocou isso na carta, mas ele falou especificamente, falou muito claramente, um ataque contra o dólar é como uma guerra contra os Estados Unidos. Se o dólar deixar de ser a reserva global, é como se os Estados Unidos perdessem uma guerra mundial. E quem operar dessa forma vai ter uma tarifa de 100%, ele falou, né? E segundo os bastidores que saíram em 2 ou 3 fontes diferentes, foi exatamente depois da fala do Lula, lá naquela reunião dos BRICS, que nem o Xi Jinping foi, que nem a Rússia foi, porque estão negociando também, né? Especialmente a China está negociando um acordo com os Estados Unidos, parece que a Índia também está numa reta final de negociação. O Lula abertamente disse que teria que se substituir o dólar, né? E parece que foi depois dessa fala que o Trump resolveu tomar essa decisão com base nas tarifas, porque aparentemente o que chegou até a mesa do Trump foram as sanções contra o ministro Moraes e uma série de outras pessoas conexas. Não se falava exatamente em tarifas. E o Trump, por iniciativa própria, resolveu impor essas tarifas ao regime brasileiro. E por que eu falo disso e por que isso é importante? E eu acho que é nesse ponto que o mercado não está percebendo a gravidade da situação. Porque tarifa tem um fundo comercial, né? Tem um realinhamento dos Estados Unidos, tem outros interesses, bababá. Quando a gente fala de sanção, é uma questão política. É alguém que está ameaçando os interesses americanos, né? E as sanções, elas podem começar por tarifas comerciais, mas elas podem evoluir para uma série de outras medidas, que a gente já viu em vários países. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Rússia. Eu passei os últimos dias estudando como é que foi a escalada disso em relação a esses países, né? E aí a gente olha para o Brasil e a gente percebe, e talvez nem mesmo os esquerdistas percebam isso,
o quanto o Brasil é dependente dos Estados Unidos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Você provavelmente está vendo esse programa. Bom, esse programa está rodando em cima do YouTube, que é do Google, uma empresa americana. Você deve estar vendo esse programa num celular que ou é produzido nos Estados Unidos, ou para a tecnologia americana, ou sistema operacional americano. Seja a Apple, mesmo da Samsung, ele roda em cima do sistema operacional do Google, né, do Android. Imagine que você chegue no seu trabalho. O seu PC roda Microsoft, a sua empresa roda com um servidor provavelmente da Amazon, AWS. Deve ter um sistema de gestão. Bom, se você pensar, tudo que você faz durante o dia, tudo isso está intimamente ligado aos Estados Unidos. Quando você fica lá navegando no Instagram, ou no Facebook, ou no próprio X, né? Quando você manda um e-mail, quando você faz uma transação, a maior parte dessas transações passam por empresas americanas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem algumas sanções que envolvem a impossibilidade de usar serviços americanos, né? Por exemplo, contra a Rússia, são sanções completas. Você não pode rodar Microsoft, você não pode rodar um banco de dados da Oracle, você não consegue rodar um sistema de gestão, né? Salesforce, enfim. É como se você tivesse sido desconectado do mundo. Eu não estou dizendo que isso é o mais provável e que isso deve acontecer. E eu também, para chegar nesse ponto, teria que passar por outros passos, né? Mas veja o que a gente tem hoje. A gente tem o Trump já consciente da gravidade da situação brasileira. E ele identifica corretamente que o Brasil, nas mãos do Lula, é da China, é do bloco chinês, é do bloco China, Irã, Rússia. Não vai ser aliado dos Estados Unidos. E ainda mais querendo sabotar o dólar, né? E ele identifica que a única possibilidade do Brasil voltar a se aproximar dos Estados Unidos é através de uma mudança do regime. E ele acredita que simplesmente o Brasil voltando a ser livre, voltando a ser uma democracia, as pessoas voltando a ter a possibilidade de falar, a possibilidade de se expressar, a possibilidade de fazer política livremente, isso automaticamente vai acontecer. Seja através do próprio Bolsonaro ou de alguém, né, que esteja mais alinhado com os Estados Unidos. E, por outro lado, a gente tem o Lula achando, e o PT, a esquerda, achando muito boa essa história de briga com os Estados Unidos. Eles já são anti-americanos, né, desde sempre. A esquerda petista, essa esquerda mais radical, tem como uma das crenças fundadoras o ódio aos Estados Unidos, né, que eles tratam como uma força imperialista, uma força injusta no mundo e assim por diante. Então, se você tem o Trump com esse propósito, você tem o Lula com esse propósito, como é que vai chegar a um acordo? É muito difícil chegar a um acordo. E aí, se não se chega a um acordo, mesmo com as tarifas, nós podemos ver em algum momento outras medidas. E aí eu vou falar alguns aspectos financeiros e econômicos. Esqueçam a questão do comércio, né? 40 bilhões por ano é uma receita significativa para o Brasil, para os Estados Unidos é nada. Muita gente não, o Brasil vai sofrer, mas os Estados Unidos vai sofrer. O Brasil é um país de 2,2 trilhões de PIB. Os Estados Unidos é um país de 30 trilhões de dólares de PIB. Então, 40 bilhões para o Brasil é até significativo. Para os Estados Unidos não é nada, né? Não faz diferença para os Estados Unidos. Mas, além do comércio, nós temos outros aspectos econômicos que são seríssimos. Vou começar pela base do valor do real. Qual é, né, a âncora do real? É os títulos do governo americano que está lá nos cofres do Banco Central. O Banco Central hoje tem 360 bilhões de dólares de treasuries, que são títulos emitidos pelo Tesouro Americano, né? O que aconteceu com a Rússia? Novamente, a Rússia é um caso mais grave. Esse valor foi bloqueado, né? Esse valor não está mais acessível ao governo russo, através de uma medida, uma sanção. Eu acho que o governo americano vai fazer isso? Não. Só estou dizendo o que o Brasil depende dos Estados Unidos. 2. Há 350 bilhões de dólares de investimento americano direto no Brasil nos últimos 10 anos, dados do Banco Central. Num país como o Brasil, que não
tem poupança interna, que o governo é gastador, é deficitário, então toda a poupança interna serve para cobrir o buraco do governo, e é por isso que os juros são tão altos, não sobra nada para investimento, o que aconteceria se essa fonte de recursos secasse? Essa fonte que produz investimentos em infraestrutura, empresas, tecnologia, né? E tem aumentado nos últimos anos. Porque pensa para o investidor americano, para o investidor estrangeiro. Onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Eu vou colocar meu dinheiro no Brasil? Se o Trump não gosta do Brasil, se já há tarifas que parecem sanções, amanhã pode ter outras sanções. Quem é que vai investir numa situação dessas? Num regime hostil aos Estados Unidos? Mas o problema não para aí. Hoje, empresas brasileiras têm aberto, em dívida em dólar, dívidas emitidas no mercado americano, quase 800 bilhões de dólares. Está falando de Petrobras, de Vale, dos principais bancos, do que faz a economia brasileira girar. 800 bilhões de dólares. Só no primeiro semestre de 2025 foram 12 bilhões de dólares que essas empresas levantaram no mercado americano. Um dos pontos de virada, quando a Venezuela ficou mais agressiva em relação aos Estados Unidos, foi a proibição do governo americano da PDVSA, da Petrobras, né, da Venezuela, de emitir dívida nos Estados Unidos. Ou seja, cortou o financiamento da PDVSA. O que aconteceu? A PDVSA foi de uma produção de 3 milhões, 2 milhões e pouco de barris de petróleo por dia para 300 mil. Porque não tem dinheiro para investir, porque não tem a manutenção, que era feita por técnicos americanos, né? Então, por onde a gente olha, o Brasil é dependente dos Estados Unidos. E eu nem falei aqui das dezenas de empresas brasileiras que têm ações negociadas, seja pelo programa de ADRs, ou seja por abertura de capital diretamente nos Estados Unidos, como aconteceu com o Nubank, como aconteceu com a XP, uma série de outras empresas brasileiras que vieram abrir capital diretamente aqui nos Estados Unidos. O que é isso? São investidores americanos, principalmente internacionais, comprando ações dessas empresas e injetando dinheiro no caixa das empresas, para essas empresas poderem investir e crescer, né? Então, há uma série de possibilidades de novas medidas, sanções, que podem, ao longo do tempo, ir ficando mais sérias, e só pelo efeito do medo, pelo efeito da aversão do mercado de tocar no Brasil por conta disso, já seriam catastróficas, né? E me parece que o mercado brasileiro não percebeu isso, não percebeu que nós estamos entrando num caminho que é extremamente perigoso para o Brasil. E aí tem um outro aspecto que me preocupa muito. Me parece que esse regime do PT, esse pessoal da esquerda, não faz esse tipo de postura, como por exemplo de déficits fiscais, né, de gerir muito mal o país, por falta de capacidade. Me parece que é um plano. Eles entendem que é importante destruir a economia para facilitar o controle político. Foi assim que aconteceu em Cuba, foi assim que aconteceu na Venezuela, foi assim que aconteceu em todas essas ditaduras. Porque se você destrói a economia, as pessoas ficam dependentes do Estado. Você consegue controlar melhor a sociedade, né? O que faz uma sociedade livre é uma classe média gigante, por exemplo, como nós temos nos Estados Unidos. No Brasil, onde a gente tem um mar de pobres com uma elite corrupta ligada ao governo, é muito mais fácil de você controlar politicamente a sociedade, né? O que eu quero dizer com isso? Me preocupa o fato de talvez o PT estar identificando nesse caminho um caminho de seguir o seu plano autoritário de destruição do Brasil. E aí quem tem que se dar... Exatamente. Quem tem que se dar conta disso é a elite brasileira, o establishment, né, que de uma certa forma é representada pelo que a gente costuma chamar de centrão. O centrão agora tem que definir se vai dar as mãos, o centrão, né, uma parte da elite econômica, empresarial que segura, né, que suporta esse centrão, tem que definir. Nós vamos querer dar as mãos para o Lula para seguir o caminho venezuelano, se aproximar da China, se aproximar desse eixo anti-ocidental, ou nós vamos retomar a democracia brasileira, acabar com essa perseguição, dar uma guinada de 180 graus nesse caminho antes que seja tarde demais. É esse o ponto que o Brasil está histórico.
Ô, Ruschel, eu acho que a gente pode pegar esse gancho do Ruschel, desse caminho proposital, né, by design, e mostrar o compilado que nós temos das falas do Lula, que não são apenas falas é ataque puro, bem desenhado para chegar diretamente nos Estados Unidos e no Donald Trump. Vamos ver esse compilado, Franco, por favor? Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. Isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Esse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão.